Boa tarde, pessoal. Então vamos iniciar estas pequenas formações. Serão coisas bem práticas. Ao longo da tarde nós iremos parar um pouco para fazer meditação, certo? Então anotem e ao final da exposição vocês podem fazer algumas perguntas e a gente vai ter de 10 a 15 minutos para pensar um pouco naquilo que foi falado, certo? E aí, nesse período de 10 a 15 minutos, vocês devem procurar, podem ficar no local que estão, mas devem procurar pensar naquilo que foi falado, naquilo que mais chamou a atenção, naquilo que provavelmente Deus queira estar falando com vocês, daquilo que você deve fazer mais, daquilo que você deve corrigir, daquilo que você deve se emendar. E aí, cada um em especial deve procurar esses pontos. A tarde ela vai estar dividida numa introdução do qual é o problema e um pouco desses efeitos, assim, da origem desse problema, dessa mornidão. Isso é importante para que você conheça, saiba o perigo e como é que ele surge, para que você não faça com que evite essas causas. Depois, sobre as consequências disso, certo? Tudo aquilo que pode acontecer se você não tomar uma firme decisão de mudança. Depois a gente vai falar sobre os remédios. Quando a gente for falar sobre os remédios dessa doença, a gente vai expor toda uma lista de práticas que vocês podem fazer. E depois a gente vai parar e vai falar sobre a oração em si, a oração que a gente deve buscar, e depois, ao final, uma quarta exposição sobre o método de exame de consciência que a gente deve buscar fazer diariamente, que é o método de Santo Inácio de Loyola. E neste método, a gente vai passar o passo a passo para que cada um consiga já amanhã iniciar e já tirar as graças deste método para a santificação própria. Por isso, nós iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pedimos especial intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, por todos nós, para que possamos, assim, de coração aberto, receber as graças que Deus quer derramar em nós para para buscarmos a santidade, afastar de nós toda a tibieza e toda a mornidão, para cumprir aquilo que nosso Senhor falou de atear fogo à terra, de termos em nós a chama da fé acesa e não deixar esta chama se apagar por conta de nossos pecados e de nossa preguiça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, o tema é falar sobre a tibieza. Só que a tibieza é um problema muito alto. É uma doença muito elevada.
E possa ser que o problema de muitas pessoas não seja esse tão alto, seja algo até mais simples, algo ainda grave, mas de menor tamanho, que no caso é a preguiça. A preguiça, a tibieza, ou a assídia, ou a negligência, elas estão de mãos dadas, certo? Então, antes de falar sobre a tibieza, a gente vai falar sobre um pecado capital, que é o pecado capital da preguiça, que este pecado capital, ele já pode estar entranhado em muitos de nós, e ele, por si só, já deve estar destruindo, e possa ser que a pessoa não seja nem tíbia ainda, mas está nesse caminho a partir da preguiça. E o que é isso, né? Então, a vida do homem sobre a terra é uma vida de luta, é uma vida de trabalho, é uma vida de esforço, certo? Quando o nosso Senhor ele criou o homem e deu o jardim, ele disse para administrar, para cuidar, ele mandou trabalhar. Então, a ordem de trabalhar é uma ordem que precede o pecado original. Não é? Um dos mandamentos de nosso Senhor, que é anterior ao pecado original. Então, Adão e Eva, antes do pecado original, já foi pedido a eles o trabalho de administrar o jardim, administrar o paraíso. E nós aqui, nós temos que lutar para alcançar virtudes e para extirpar os vícios de nossa alma. E como o nosso objetivo aqui, a gente vai falar sempre da vida espiritual, o nosso objetivo é a santidade. O caminho da santidade passa pela aquisição de virtudes, e neste caminho de aquisição de virtudes, as virtudes elas têm inúmeros inimigos, certo? Então sempre estão à prova e a gente tem que estar preparado para a luta, certo? Então as virtudes sempre terá lutas e dificuldades para que elas se purifiquem e cresçam. Então você tem que estar sempre preparado para a batalha. Se um cristão, ele busca viver uma vida cômoda, negligenciando por causa de um cansaço, por causa de atribuições quaisquer, surge esse pecado capital da preguiça. A preguiça seria a repugnância ao trabalho, ao esforço, certo? A repugnância da alma, então é algo profundo, um não a todo o trabalho que você possa realizar. E a preguiça, então a gente pode tratar da preguiça de não fazer determinadas atividades, eu tenho preguiça de fazer exercício físico, né? A gente poderia utilizar isso, mas quando a gente vai falar sobre a preguiça relacionada às coisas espirituais, a gente chama tibieza, certo? A tibieza é a preguiça relacionada às coisas espirituais. Você também pode encontrar o termo assídia, certo? Para isso, a preguiça relacionada às coisas espirituais. Uma coisa que é importante anotar: o preguiçoso não é apenas aquele que passa o tempo sem fazer nada, mas é também aquele que realiza muitas coisas, porém não termina a sua obrigação concreta. Um exemplo, você tem uma certa responsabilidade. Vou dar um exemplo bem banal do dia a dia. Sua mãe pediu ajuda para que você lavasse os pratos. Não é? Você, como filho, tem uma certa obrigação de fazer isso. Mas você, nesse meio tempo, você começa a inventar inúmeras atividades que, neste caminho, fogem da sua obrigação concreta ali, certo? Você é um preguiçoso nisso. Ou um exemplo mais fiel, você tem a necessidade de trabalhar. Quem é leigo, todo mundo tem necessidade de trabalhar, né? Mas o leigo ele tem a necessidade de levar o pão de cada dia para a sua casa. Mas se nesse meio tempo ele vai colocando inúmeras atividades que fogem da sua vocação,
ele é um preguiçoso, certo? Você tem que estudar. Mas se nesse meio tempo você enche de inúmeras coisas, de inúmeras atividades que te impedem de terminar o trabalho que você deve fazer, isso também é um sintoma de preguiça, certo? Tudo aquilo que te afasta daquilo que você deve fazer, certo? Quando você adere a isso, você é indiferente a isso, você está fugindo da sua missão. O preguiçoso ele pode até ter muitos começos, ele pode iniciar muitas coisas, mas ele nunca vai terminar nada, certo? Ele nunca vai terminar nada. E o preguiçoso? Eu não estou escutando. Sem querer te atrapalhar, mas a procrastinação seria um tipo de preguiça? É um nome moderno para falar sobre isso, certo? Você vai sempre adiando. A gente vai falar sobre os níveis dos preguiçosos aqui agora, certo? Então, dentro desse linguajar moderno e de empresarial, poderia encaixar algum desses graus da preguiça. É preciso deixar claro, nosso Senhor ele adverte em Mateus 7,19: toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo, certo? Então a gente tem que estar sempre prestando atenção na cobrança, naquilo que Deus espera de nós, e Ele espera muita coisa. Então, em relação à preguiça, nós temos 3 graus: o desleixado, o ocioso e o verdadeiro preguiçoso. Isso segundo Tanqueray, no livro Teologia Ascética e Mística. Esse daqui. O desleixado é aquele que cumpre o seu dever com lentidão, moleza e indiferença, e tudo o que faz é mal feito. Esse é o desleixado. Lembrando, você pode aplicar isso às coisas do seu dia a dia, do seu ofício, dos seus estudos e também às coisas espirituais. A gente vai começar falando sobre a preguiça, que está relacionado a algo mais material, mas para que a gente aprenda nisso e aplique as coisas espirituais, certo? Temos o ocioso, está sempre atrasado, anda por toda parte sem fazer nada e adia infinitamente o que se deve fazer. Esse é o ocioso. E existe o preguiçoso verdadeiro, o preguiçoso propriamente dito, que é aquele que não quer fazer nada, que canse. Mostra aversão a qualquer trabalho sério, seja do corpo ou da alma. Tudo que cansa, tudo que vai gerar um certo esforço, ele tem aversão a isso. Lembrando, quando a gente vai falar sobre essa preguiça espiritual, a gente utiliza esse termo teológico, tibieza, certo? E repito, olhem para esses exemplos do desleixado, do ocioso ou do verdadeiro preguiçoso como as coisas espirituais, certo? Então, o desleixado, ele até reza, mas reza assim, rápido, indiferente e mal feito. O ocioso, certo? Está sempre adiando a oração que deve fazer e adia infinitamente. Pode até rezar em algum momento do dia, não é? O ocioso, talvez, ele acorda, sabe que tem que rezar, ele tem tempo para rezar, mas ele vai falar no final do dia, não é? Aquele texto que você tem que rezar, eu acho que de 11h45 da noite é o melhor horário para rezar, né? Acho que vai ser o melhor momento que eu tenho. Não é? Então, isso foi o que Cássia perguntou, né? A procrastinação seria um nome moderno ou empresarial, né? A igreja sempre utilizou essas palavras aqui, pelo menos na bibliografia que eu li, mas é a mesma coisa, certo? Poderia ser a mesma coisa. Aí a minha ignorância não alcança a relação e o surgimento dessa palavra, certo? Então,
O homem foi feito para o trabalho, certo? Como eu falei, antes do pecado original, Deus já mandou o homem trabalhar. E depois do pecado original, Deus aumentou essa obrigação. Porque quando ele vai se dirigir a Adão e Eva, após o pecado original, ele se dirige para Adão e meio que o castiga, dizendo que a partir de agora ele vai ter que trabalhar para se alimentar, certo? Então temos aí dois pontos em relação ao trabalho. Foi algo que Deus mandou antes do pecado original, e após o pecado original foi como um castigo que o homem vai ter que trabalhar sempre até o fim. Certo? Então, nunca podemos ficar na ociosidade. Nunca podemos nos acostumar, gostar disso, certo? Isso tem grandes problemas espirituais. Isso traz grandes problemas espirituais, certo? Todo mundo aqui que um dia maratonou alguma série de Netflix, por que no outro dia você não consegue rezar direito? Por que no outro dia você está mais frio, certo? Porque quando você dorme demais, você não consegue rezar direito. Está tudo relacionado, certo? E essa preguiça, ela pode ter uma gravidade em relação ao pecado, certo? Se você é preguiçoso em atos necessários para a tua salvação, certo? Você comete um pecado mortal, certo? Se você omite deveres religiosos necessários para a sua salvação, você comete um pecado mortal. Algumas pessoas podem perguntar se deixar de rezar é um pecado mortal. Não é? Alguns autores vão falar que 1, 2 dias, se você esquecer, não seria um pecado mortal. Talvez uma imperfeição, um pecado venial. Se você passa muito tempo sem rezar, isso já é um pecado mortal, certo? A omissão de deveres menores, da sociedade, ou até religiosos, mas que de menor importância, seriam pecados veniais. Para quem é casado, por exemplo, existem obrigações do próprio estado de vida, e se você é preguiçoso na prática dessas obrigações do estado de vida, você também comete um pecado mortal. Ezequiel 16:49 vai falar: eis qual foi o crime de Sodoma: o orgulho, a abundância e o repouso sem cuidados. Orgulho, abundância e repouso sem cuidados. Então, novamente, existe a preguiça, também pode ser chamada de negligência, a assídia ou tibieza. Existe uma certa distância entre elas, mas é um caminho, certo? É o mesmo caminho. Mas falando... Pode... Isso. Não, tudo que eu falei agora é preguiça. Tudo que eu falei agora, certo? Quando eu vou falar, a gente vai começar agora a falar sobre tibieza. Você vai ver que vai ter muitas semelhanças, porque elas estão de mão dadas, certo? Podemos dizer que a tibieza seria um fruto da preguiça. A preguiça inicia, a tibieza é o fim, certo? Aquilo que começa com a preguiça se transforma ao final numa tibieza. Só que a tibieza tem outras fontes também, certo? Existem outras raízes. Então a tibieza é uma doença espiritual, ataca a alma, ataca a vida interior. Tanqueray, ele vai falar que seria na via iluminativa. O que seria isso? Existem as 3 vias: purgativa, iluminativa e a unitiva. A purgativa é aquele momento onde a pessoa está de fato purgando, está se convertendo, vencendo os vícios. A iluminativa é quando a pessoa está se aproximando mais de Nosso Senhor, não é? Está crescendo. E a unitiva seria a união completa, já nas mais altas moradas. A tibieza, ela pode alcançar em qualquer uma dessas etapas, tanto no início, quanto nesse meio, quanto nesse final.
Mas Tanqueray ele coloca que a tibieza ela ataca mais facilmente nessa etapa onde a pessoa já venceu alguns pecados, certo? A tibieza está muito relacionada ao orgulho, porque a pessoa, vamos aqui citar aqui um exemplo aleatório, né? Uma pessoa chamada João. Esse João ele viveu uma vida de pecado, né? ou uma vida sem Deus. Ele nunca fez muitas coisas erradas para, tipo assim, o extremo que a gente entende hoje, né? Mas uma vida longe de Deus, isso aí já é uma tristeza, independente se ele estava em tal situação ou tal situação. Isso já é ruim. Mas João, ele se converte, rezou, fez muitos apostolados, mas depois ele foi esfriando. Né? Talvez ele já não cometa aqueles pecados que ele cometia logo no início, ele conseguiu vencer. Ele não faz mais aquilo que ele se confessava muitas vezes. Só que agora ele deixou cair na tibieza, então ele vai regredindo, ele não cresce mais. A alma tíbia, uma pessoa tíbia, é uma alma que é anã, isto é, ela envelhece, mas não cresce. Ela sempre fica pequena, não cresce. A tibieza, ela também pode ser chamada de uma tristeza para realizar atos espirituais. A pessoa tíbia, ela pode ser, dar um exemplo, João, vamos para uma festa, João vai, né? João está totalmente disposto, mas João, vamos rezar, ele já não quer, vamos rezar o terço, vamos fazer uma vigília, não é? João já não vai, ele já não quer, ele já fica triste ao ser convidado a fazer isso. É uma tristeza para realizar as coisas de Deus. E dentro da hierarquia dos bens, Deus é o maior de todos. Tudo que uma pessoa poderia desejar é Deus. E o tíbio é aquilo que sente tristeza nas coisas de Deus. Não é? É a tristeza ante o bem espiritual e divino. Então, a alma tíbia, tradicionalmente, é aquela alma que alcançou certo fervor e regrediu. Lembrando, a alma tíbia, ela não apostatou de forma prática, certo? A alma tíbia, ela não alcançou certo fervor e depois virou um traficante. Não, ela continua do mesmo jeito que estava, certo? Do mesmo jeito, sim. Ela continua tendo um casamento bom, não trai a esposa, não é? Continua tendo um trabalho, mas ela não cresce espiritualmente. Tem um livro da Quadrante, eu não me recordo o nome, se eu não me engano é um sobre a oração, daqueles livros pequenininhos que a Quadrante tem. E lá o autor ele cita um livro de literatura. Aí eu não me recordo do livro, eu sei que eu tirei esse exemplo desse livro. E aí fala que neste mundo, assim, no livro dizia, neste mundo, para você estar no mesmo lugar, é preciso correr o máximo que você pode. A vida espiritual é do mesmo jeito. Para você se manter no mesmo lugar, é preciso correr o máximo que você consegue. E aí a graça de Deus vem e te ajuda a correr mais ainda, certo? Para você progredir. Mas se a gente quer se manter no mesmo lugar na vida interior, a gente tem que correr o máximo que a gente pode. Certo? Então, como é que se inicia a tibieza? A partir de uma série de transigências, uma série de falhas, de abandonos, que se iniciam pouco a pouco. Então você precisa rezar, mas você começa a falhar na oração. Falha na oração, falha, e aquilo que acontecia de forma esporádica, agora acontece de verdade, é a rotina. Aquilo que era esporádico, agora é a rotina. Não é?
Então, inicia-se aí uma falta de prontidão para as coisas de Deus, uma mudança de prioridade. Tudo o que se faz agora é com pouco amor. Poderíamos dizer que é semelhante àquela passagem de Lucas 12, 19 a 20, quando um homem tem uma grande colheita e ele fala: que direi à minha alma? Minha alma tens boa reserva para muitos anos. Não é? Descansa, come, diverte-te, bebe. E Deus, porém, lhe diz: insensato. Não é? Insensato. E aí Deus diz que ainda hoje morrerás, aquilo que recolhestes não ficará para ninguém. Mas a alma tíbia disse: basta, já alcancei o grau desejado, já tudo aquilo que eu poderia alcançar, alcancei. Agora pronto, diverte-te. Então nasce de um desleixo prolongado da vida interior. Antes do estado da tibieza, temos as pequenas infidelidades que ferem a nossa relação com Deus. Sempre façam relação com as pequenas coisas. O desleixo nas pequenas coisas é o início e traz consequências dentro das coisas mais elevadas. As duas principais causas da tibieza são alimento espiritual defeituoso ou a invasão. Aí Tanqueray ele utiliza essa expressão: invasão de um germe mórbido, invasão de um vírus espiritual, que seriam justamente o orgulho, a inveja, certo? Se estes vícios invadem a alma, se estes pecados invadem a alma, a porta está aberta para a tibieza. E o que seria o alimento espiritual defeituoso? O terço que é rezado às pressas sem se pensar, a Bíblia que não é meditada, a falta de leitura espiritual, a falta de conversa, a falta de oração, a falta de conversa com Deus, ou se faz com pressa, não é? Se não se faz ação de graças, tudo isso daqui é um alimento espiritual defeituoso. É como se você fosse ao nutricionista e ele perguntasse: o que é que você come? Não é para a gente entender porque você se tornou diabético, hipertenso. Aí o cara está dizendo: é isso, isso, isso e isso. Então, a consequência natural é essa. Consequência espiritual, quando se pratica de forma desleixada esses atos espirituais, é esse esfriamento, certo? É uma consequência natural, espiritual. Mas voltando à preguiça, né, ao anterior da preguiça, a gente está aqui para trabalhar e lutar. Então, nós temos que estar sempre fazendo o esforço de vencer distração, de encontrar tempo para conversar com Deus, de vencer a rotina, certo? Essa é a sua missão. Você precisa fazer isso. E você tem essa necessidade de buscar. Claro, todas as almas precisam de diretores espirituais, de um diretor espiritual. Contudo, existem poucos diretores espirituais. Eu escutei falar que Royo Marim, que é um dos maiores autores espirituais, ele falou na década de 60, num retiro para freiras. Ele disse: irmãs, esqueçam os diretores espirituais. Eles não existem mais. Isso ele falou na década de 60, certo? Aí você pode se lamentar. Não tenho diretor espiritual, então eu não tenho como vencer esses pecados. Mentira. Por quê? Quando falta diretor espiritual, a alma tem o dever de estudar tanto quanto é possível para aprender o caminho dela chegar até Deus.
Então, no dia do nosso juízo, e eu digo para vocês, para mim, nós que estamos aqui, nós não poderemos chegar diante do nosso Senhor, no nosso juízo particular, Senhor, desculpa, é porque não tinha padre, que era diretor espiritual, não é? Não tinha. Aí a gente vai se perguntar, né? Assim, nós mesmos iremos nos acusar. E aqueles livros da minha biblioteca católica que eu comprei e não li, não é? Ali tem muitos livros sobre a vida espiritual, não é? E as formações que eu não fui, que falaram sobre isso, a culpa era minha. Os retiros, não é? Quando eu deixei a oração para fazer tal coisa? Quando eu deixei a oração para fazer tal coisa? São Felipe Neri, ele fala que a oração, só existe um momento que você poderia deixar a oração de lado. Né? Pronto, me coloquei para rezar. Nesse momento haverá inúmeras distrações, né? Teremos inúmeras distrações. Mas só obedecendo a alguns princípios que a gente poderia abandonar essa oração. Que seria algo relacionado ao nosso dever de Estado ou uma urgência, certo? Alguém morre, está infartando ali, você precisa, Senhor, me ajuda aqui que eu vou ajudar essa pessoa. Você vai lá e sai. São Felipe Neri, ele até cita o exemplo de, caramba, muitas pessoas aqui ainda moram com os pais. Ou então quem é casado mora com a esposa, e aí você parou para rezar. Aí sua mãe fala, filho, me ajuda aqui com a louça. Não é? Aí São Felipe Neri disse, pronto, beleza, você para a sua oração e vai lá ajudar a sua mãe. Que aí você vai trocar Cristo por Cristo também, né? Porque você iria fazer aquilo por causa do nosso Senhor. Terminando essa ação, você voltava para a sua oração, não poderia negligenciar isso. Mas tirando isso, olhar o celular que apita, ter uma curiosidade, tudo isso daí são distrações que devem ser evitadas. Então, para a gente fazer uma breve meditação e pensar nos próximos 10 minutos, é um versículo, uma passagem que está em Provérbios 24, de 30 a 34. Provérbios 24, de 30 a 34, que diz: Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do insensato. O que vi foram urtigas enchendo tudo, espinhos cobrindo o terreno e o muro de pedras destruído. Diante disso, considerei no coração, vi e aprendi a instrução. Dormir um pouco, outro tanto cochilar, só um pouquinho cruzar as mãos para descansar. E a miséria virá sobre ti como que correndo, a mendicância como um assaltante. Só explanando para ajudar vocês a pensarem, não só nessa passagem, né? Isso aqui é só uma sugestão que pode ajudar, mas em tudo aquilo que foi falado. Qual é a vinha do preguiçoso? Daquele que descansa, cruza as mãos, dorme muito, não é? Não é um local que tem uvas, tem urtigas, não tem fruto, certo? Pedras destruídas, muro destruído, não está cercado. Um sem número de animais selvagens estão dentro dessa vinha. É uma vinha que não dá fruto. E esta é a alma de quem é preguiçoso, de quem está negligenciando aquilo que deve ser feito. Certo? Então fica esta passagem como sugestão. E aí vocês podem 10 minutos para pensar sobre isso. Certo? Para quem não sabe o que é que deve fazer, você vai fechar os olhos, né? Isso é uma sugestão. Você vai revisitar tudo aquilo que foi falado ou aquilo que mais chamou a atenção. Qual foi a palavra, a frase, o ponto que mais chamou a atenção? Você vai pegar esse ponto. Aí você vai se colocar diante desse ponto. Se esse ponto foi, sei lá, o exemplo que eu dei de você ir ajudar os seus pais quando a oração começa. Aí pronto, aí, Senhor, por que o Senhor me chamou a atenção nisso? Aí você vai se perguntar, como é que eu estou com minha casa, como é que eu estou com a minha família, como é que está a minha vida de oração? Se foi a preguiça, o acumular-se de coisas que te tira
da tua missão principal? Você vai pensar em relação a isso. Questione, né? Bote o porquê, o que, como diante disso e sempre compare e confronte com a sua vida, certo? Tente fazer esse exercício, mais para frente a gente vai voltar a explicar profundamente o que seria a meditação de um texto, certo?